PL Debate começa agora. Foi em Xangai, na China, que na década de 20 surgiu a primeira tropa de elite urbana que se tem notícia. Ao longo do século XX, a ideia se espalhou pelo mundo. As polícias começaram a treinar unidades especializadas. A onda chegou ao Brasil nos anos 70, com a criação da rota em São Paulo, e em 1978, com o BOPE, da PM Carioca. O Batalhão de Operações Especiais é abordado no filme Tropa de Elite, que desde a estreia vem trazendo discussões sobre esse tipo de polícia e o combate à criminalidade. Este é o tema do programa de hoje. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o deputado Fernando Capês, do PSDB, o cabo Nadir Pereira dos Santos, advogado, secretário da diretoria executiva da ADEPOM, Associação de Defesa dos Policiais Militares, e Gorete Marques, socióloga, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP. E eu começo com o deputado Fernando Capês. Quando se começou a falar sobre essa questão de tropa de elite e surgiu o filme, foi abordado o assunto da maneira correta? É isso mesmo que acontece? Olha, Ana, em primeiro lugar, a gente tem que explicar o que é essa tal autodenominada tropa de elite. A tropa de elite é uma unidade de assalto, uma unidade tática para a ocupação de espaços que estão sendo ocupados por criminosos. Vamos dar exemplos. Uma unidade de resgate de reféns, uma unidade para tomar um determinado posto que está sob dominação, e é preocupante a mensagem que o filme envia de que é necessário uma tropa de elite para combater a criminalidade. E eu lhe digo por quê. Em primeiro lugar, porque se estamos usando uma tropa de assalto, uma tropa estratégica de ocupação de espaços para combater o crime, é porque nós estamos admitindo, e é verdade, que existem espaços territoriais na cidade do Rio de Janeiro, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, em morros e favelas, espaços que estão sob dominação do crime organizado. Ou seja, você só consegue entrar nesse espaço mediante uma ação de guerra, usando aqueles carros urutus, que parecem um tanque de guerra, as unidades de assalto. Isso é porque é admissão por parte do Estado de que existem regiões que estão tomadas por traficantes armados, por criminosos, e as quais somente serão ocupadas desta maneira. Então, não se pode usar uma tropa como essa como um mecanismo único, se não principal, de combate à criminalidade. As estratégias têm que ser variadas. Assume-se que o sistema está falido, né? Em primeiro lugar, você admite, o sistema está falido, existem regiões que pertencem aos criminosos e nas quais nós só entraremos numa operação de guerra, em primeiro lugar. Segundo, para você combater o tráfico, esse tipo de criminalidade, é preciso utilizar policiamento infiltrado, inteligência, escutas telefônicas, interceptações telefônicas, rastreamento de contas bancárias para asfixiar financeiramente a organização. Entrar simplesmente, fazer o combate e sair, vai trazer um resultado muito pequeno. Isso tem que ser uma ação complementar. Então, o filme nos mostra, em primeiro lugar, a imagem de uma tropa de super-heróis, que não existe na realidade. Dizer que é uma tropa incorruptível, isso é mentira. Que não a erra, corrupção, né? Faz parte do ser humano, que é falível. Em qualquer instituição, na CIA, os espiões mais treinados do mundo se vendiam para a KGB e vice-versa. Então, quer dizer, é uma ilusão imaginar que existe um departamento, um batalhão completamente imune à ação do crime organizado, principalmente à ação de corrupção. Então, é errado criar a imagem de que vem um salvador alado resgatar a dignidade da população. Não. Nós temos que trabalhar pelo fortalecimento das instituições democráticas, pelo respeito aos direitos humanos, porque desrespeitando os direitos humanos não se consegue resultados, e com uma polícia comunitária, uma polícia integrada com a sociedade. São Paulo reduziu nos últimos anos em quase 100%
o índice de homicídios em determinadas regiões, com integração com a população, reeducação e noções de civismo e respeito ao próximo. Com um simples batalhão, como essa autodenominada tropa de elite, não se chegaria a este resultado. E para finalizar, só dizer, em São Paulo existem unidades muito bem treinadas, mas não é uma tropa de elite. Você tem o GAT para ações táticas específicas, você tem a rota para o policiamento ostensivo, e não necessariamente a imagem de que tem só isso, um grupo de 100 pessoas, todo o restante da Polícia Militar do Rio de Janeiro dá a impressão, o filme não presta, e são estas 100 pessoas que vão salvar a população. Absolutamente, a mensagem do filme é até infantil e me lembra um filme que fez muito sucesso na década de 80, que era Rambo 1. O Rambo 1 não vai resolver. E sobre as estatísticas, a gente vai abordar isso daqui a pouco, porque é agora uma discussão, né, entre o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro e o secretário de São Paulo. Cabo Nadir, o que me preocupou no filme, eu tive a oportunidade de assistir, foi a questão do preparo dos policiais. Eu achei uma coisa meio de tortura desmedida, criando-se, em contrapartida, uma violência desmedida. O senhor que conhece a polícia, é real esse preparo? Quer dizer, a gente tem a rota em São Paulo que teve um momento também de ser conceituada como polícia muito violenta. E as pessoas tinham medo da rota. A gente andava, a rota está na rua, vamos tomar cuidado. Quer dizer, essa questão de violência desmedida assusta até a própria população. E eu me assusto mesmo com o preparo de policial, porque se o policial é preparado daquela forma, ele vai para a rua para fazer o que der e vier. É isso que acontece? Na realidade, não é isso que acontece. A Polícia de São Paulo é uma polícia bem preparada, onde no currículo escolar existem aulas de direitos humanos, onde o policial aprende a cidadania de uma polícia democrática do Estado de Direito que nós vivemos hoje, e alguns desvios de conduta acontece, que é, como o deputado falou, que é falível a todas as instituições, como no Poder Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Então, a polícia que de São Paulo, por exemplo, ela procura preparar o policial para oferecer, dar segurança à população. E não o que nós vivenciamos no filme, que foi uma situação que, na realidade, não condiz com a realidade, embora no Rio de Janeiro são realidades diferentes, em São Paulo a realidade é outra. Os policiais estão preparados para o crime, combater o crime. Eles têm aulas de direitos humanos, é ensinado o patriotismo, o profissionalismo, né, a honra, a dignidade da pessoa humana, que é o comprometimento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, de proteger o cidadão de bem, não é verdade? Então, nenhum ensinamento, nenhuma postura de violência é ensinado nas escolas. Mas qual a concepção que vocês, policiais de São Paulo, têm em relação ao BOPE? Qual é o conceito e qual é a informação que vocês têm em relação a esse tipo de polícia? É uma polícia preparada para aquele tipo de serviço no Rio de Janeiro, que deve atuar com base na inteligência, com base em outros meios de ação, que não é o caminho da tortura, que não é o caminho da violência, que não é o caminho do envolvimento com o tráfico. Quer dizer, vocês acreditam que o BOPE não funciona daquela forma como foi mostrado no de filme? jeito nenhum. Houve um exagero. O filme foi baseado num livro escrito por alguém que foi do BOPE, né? Por um policial que foi do BOPE. Mas não O que se espera? Houve Até por exagero. essa razão a visão é viciada. Exato. Houve um exagero por parte do cineasta e, na realidade, os fatos ocorrem em menor intensidade. Os fatos. Existe violência, existe a violência. Existe a corrupção, mas os fatos, na realidade, eles são com intensidade menor. Eu queria perguntar para a Gorete quais são os impactos que esse tipo de situação, ou esse tipo de filme pode ocasionar na sociedade. A nossa sociedade que vive hoje, né, com medo da violência, que é vítima dessa criminalidade. O que pode acontecer com a sociedade se ela levar aquele filme como realidade mesmo? Bom, primeiro que assim, o que a gente tem notado, o efeito do filme, ele tem transformado o Capitão Nascimento como um herói, né? Isso nos preocupa porque no filme a atuação dele é muito truculenta, ele é um torturador,
ele executa as pessoas e, quer dizer, ele tem a pena de morte nas mãos, né? Como se ele tivesse total liberdade de fazer tudo aquém das instituições. Então, isso é muito preocupante. E se a sociedade apoia um tipo de polícia como essa, que atua à margem da legalidade, então é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas por quê? Na minha questão é o seguinte, se a gente aceita um Capitão Nascimento como herói, é porque nós estamos questionando exatamente o sistema de polícia que nós temos. Ou seja, a polícia militar, a polícia civil, as polícias que estão nas ruas, não estão bastando para a nossa sensação de segurança. Então, a gente acaba dando crédito a uma polícia violenta, a uma polícia desmedida na hora do combate a essa criminalidade. Quer dizer, é um comportamento normal nesse momento que a gente tem essa realidade de violência no país. A gente está falando só de São Paulo e Rio de Janeiro, não, no país. Ou eu estou errada? É por isso mesmo que a gente tem que se preocupar, porque se está acontecendo na nossa sociedade, quer dizer, se as pessoas não estão acreditando nas instituições que existem, nas instituições democráticas, e principalmente na polícia, que é aquela que está de frente com a questão da segurança pública, que é um direito humano também. Então, para que a atuação da polícia seja feita, ela viola os direitos humanos, então a gente tem que pensar, bom, se essa polícia não está demonstrando para a sociedade, não está refletindo para a sociedade uma atuação de confiança, porque ela é corrupta, porque ela se vende, porque ela faz parte, inclusive, do crime organizado, então o Estado tem que arrancar das suas entranhas aquilo que está permitindo que isso seja passado para a sociedade. Então, como combater isso? Quer dizer, o Estado tem que se olhar, tem que se refletir, ver que política pública está sendo feita. Eu acho importante, por exemplo, que o deputado falou, a polícia próxima, ela pode causar um efeito, um impacto, né? Enfim, e cada realidade é diferenciada. O Rio, ela tem um contexto complexo. Até territorialmente falando. Territorialmente falando. Enfim, só que a gente não pode acreditar que uma atuação ostensiva como aquela vai eliminar o crime organizado nas favelas, principalmente porque a gente sabe que essa organização, várias pessoas são mortas e elas são repostas diariamente. Então, assim, quanto sangue ainda vai ser derramado para que isso seja eliminado? Olha, eu quero informar que está conosco aqui nos estúdios da TV Assembleia, deputado Conte Lopes, do PTB. Perdoa o atraso, porque sei que o trânsito em São Paulo é meio complicado, né? Não foi nenhuma ação policial, não, porque o deputado é deputado, mas quando ele tem que atuar como policial, ele sai aí correndo atrás de bandido ainda na Avenida 23 de Maio. Deputado Conte Lopes, começamos agora a falar sobre o impacto do filme Tropa de Elite, tanto com relação à visão do deputado Fernando Capês, que questiona, claro, não dá para colocar em xeque as instituições policiais, colocando a tropa de elite como principal modelo de combate à violência. Cabo Nadir colocou a questão de como a Polícia de São Paulo vê esse tipo de atuação, o preparo dos policiais. A Gorete acabou de falar da questão do impacto na sociedade. E eu pergunto a um policial da Rota, né, essa tropa de elite, como ela é colocada, é necessária para o combate à criminalidade, deputado Conte Lopes? Bom, o Rio de Janeiro é outro planeta, né? É importante colocar que a Tropa de Elite veio de um livro de pessoas que trabalharam no BOPE, né? Trabalharam lá no BOPE. Então, eu não sei o que tem de concreto, não sei o que tem de fantasia. Mas quando o senhor viu o filme, qual foi a sua concepção em relação ao BOPE? Não, com relação à ação, muitas ações da polícia são fortes mesmo, são no combate à criminalidade. Em qualquer lugar que houver polícia, tem um enfrentamento. Né? Agora, a corrupção que há no Rio de Janeiro, eu não posso dizer que há em São Paulo. Eu não, por exemplo, nenhum policial até hoje, desde que eu entrei na polícia como soldado em 67, nenhum capitão mandou eu pegar dinheiro em lugar nenhum, e nem depois que eu virei capitão, mandei soldado nenhum pegar dinheiro. Aqui em São Paulo não existe isso. E também não trato nenhum soldado, com aquelas palavras, de baixo calão. Então, Agora, o Rio de Janeiro realmente é outro planeta, né? Eu estive no Rio de Janeiro uma vez. Na vida, eu estive no Rio de Janeiro. Eu fui fazer segurança do KISS. Eu era tenente da Polícia Militar e fui fazer um bico lá, no Maracanã.
E realmente a dose da polícia do Rio de Janeiro, que eu experimentei, às vezes não precisa comer a feijoada toda para ver se ela é boa ou ruim, né? Você só experimenta para ver se ela está boa ou ruim. Então, aquele dia que eu fui lá foi um negócio impressionante, porque era no Maracanã, o bilheteiro pegava o bilhete, só início, dava para o soldado levava para vender lá fora. Nós pegamos vários soldados fardados fazendo isso e apresentamos ao oficial da Polícia Militar. O oficial, não, deixa comigo. Daqui a pouco a gente olhava, a gente estava fazendo o bico, né? O cara que estava aqui já estava do outro lugar, fazendo uma coisa. Agora, deputado, continua tudo bem a corrupção, mas existem casos de corrupção na Polícia de São Paulo também. Deixa eu acabar, pera um pouquinho. Aí nós acabamos o show, nós fomos comer uma pizza. Fui eu, o Coronel Sérgio, que é coronel até hoje, o Marco Antônio, e o Fonseca, que era tinha a firma que fazia esse tipo de segurança, que era o Fonseca Gangues. E ele trabalhava na rota. Nós estávamos num restaurante, quando chegou a tropa de choque do Rio de Janeiro, com um capitão fardado, parou em frente à pizzaria, a tropa ficou em formas lá e ele veio para pedir dinheiro. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Como se fosse algo mais normal do mundo. Eu falei, pô, não tem corregedoria aqui? Ele falou, não, a corregedoria aqui é para cuidar de bandido. Bom, conclusão, nós não demos nada, mas ele falou, olha, não tem problema não. Falou para o Fonseca, né? Você vai precisar da gente de novo aqui, então você vai ver o que vai acontecer. Então pode ser que realmente aquilo que está na tropa de elite seja a Polícia do Rio de Janeiro. Inclusive a Polícia Militar. Certo? Infelizmente, não é que eu gosto daquilo não. Infelizmente, né? E a gente até vê hoje pela televisão os caras soltando fogos, aquela onda toda. Agora eu volto para São Paulo. Enquanto em 10 anos a Polícia do Rio de Janeiro prendeu 12 mil pessoas, a Polícia de São Paulo prendeu 100 mil. E a Polícia de São Paulo é reconhecida pela população. A Polícia de São Paulo é benquista pela população no seu trabalho no dia a dia. É o bombeiro, que pertence à Polícia Militar, muita gente esquece, é o resgate, que pertence à Polícia Militar. Então, muitas coisas que pertencem à Polícia Militar, que é do dia a dia. E digo mais, quando a pessoa está em dificuldade, Ana, ela pensa em Deus e chama a polícia. Ela lembra de Deus, acabou a dificuldade, ela esquece de Deus e xinga a polícia. Essa é a manhã de verdade. Agora, a Polícia de São Paulo é boa, é atuante e funciona. Então, realmente é isso. Agora, precisa ter tropa, estilo da rota? Precisa. Quando o PCC veio detonar São Paulo, soltaram a rota na rua 3 dias, funcionou. Então, para o bandido violento, você precisa ter uma polícia de força. Tiveram mortes questionadas, né, deputado? Não, mas toda morte é questionada. Toda morte é questionada. E até inocente. Eu tive uma morte questionada, está aí o promotor público aqui do meu lado, 20 anos a minha morte questionada, o cara matou, baleou, primeiro, ele começou, baleou um investigador de polícia do HPP, matou o tenente Raj do Tático Móvel, baleou o coronel Gilson Lopes, baleou o Celso Vendramini e depois morreu em tiroteio comigo. Eu fiquei 20 anos em dúvida para ver se ele tinha que ter morrido ou não. É lógico, para todo mundo que pensa de certas coisas, que tinha que ter morrido era eu. Como é que eu vou lá matar o cara que já matou 4 caras, baleou 4, cuidou da polícia? O Caco Barcelos escreveu no livro dele. Também e eu também escrevi o meu. É só, lógico, só que ele tem a Globo, eu não tenho. Eu tenho a TV Assembleia. Ainda bem, né? Deputado Fernando Capês. Não, e tem essa questão, eu falo disso porque o deputado Conte Lopes colocou um ponto muito importante, que a Gorete já tinha colocado, que é a gente acreditar na nossa polícia. Eu sempre falo o seguinte, é isso que a gente tem que acreditar, né? E tem que pedir ao governo que dê incentivo, dê condições, mas a gente tem uma diferença muito grande entre o crime organizado e a polícia. Quer dizer, o combate é totalmente desleal. Por isso, a polícia muitas vezes acaba sendo corrupta, acaba tendo medo de atuar. Não, meu amor. A polícia não. Mas a gente tem casos de corrupção na Polícia de São Paulo também. Então o Ministério Público é só assassino? Não estou questionando isso. Eu não estou generalizando. O Ministério Público é tudo assassino. O promotor matou o cara, estão contestando se ele é assassino ou não. Mas não é o Ministério Público, é o promotor tal. O promotor Igor que matou a mulher. Alguns policiais são corruptos. Aí que está o problema. Por que quando fala polícia, fala polícia? Não falou policial tal. Não da forma general, né? Da forma geral. Generaliza quando um cara comete uma falha? Se fala polícia. Então, alguns policiais, vamos colocar, ainda bem que é minoria. Exatamente. Vamos colocar a discussão dentro do seu ponto real. Não dá para você comparar a Polícia Militar do Rio de Janeiro com a Polícia Militar de São Paulo. Eu tenho amigos oficiais da Polícia Militar no Rio de Janeiro, chefe de polícia, que foi chefe de polícia, já é deputado, conheço o seu trabalho, mas os índices de corrupção são muito mais generalizados. Até porque, no Rio de Janeiro, você tem... Mas não dá para dizer que São Paulo não tem. Sim, mas é evidente, é o que eu digo. Em São Paulo tem corrupção, a Polícia de São Paulo tem corrupção, no FBI tem corrupção, na CIA tem corrupção, aonde houver o ser humano existe corrupção. Agora, há uma doutrina
dentro da Polícia Militar de São Paulo e uma estética militar. Eu não sou membro da Polícia Militar, como é o deputado Conte Lopes, mas eu cheguei a fazer vários estudos enquanto promotor sobre os exames de seleção da Polícia Militar, a estética, a disciplina, a hierarquia, e existem índices de confiabilidade muito maiores. Sim. Acontece o seguinte, no Rio de Janeiro, você tem uma criminalidade geograficamente localizada nos morros cariocas, enraizada, altamente organizada, fortemente armada, que para você enfrentar esse tipo de criminalidade, você tem que se servir de alguns mecanismos, são mecanismos de combate, mas que lamentavelmente o filme passa a ideia de que é o único mecanismo existente que através de 100 soldados vai conseguir resolver uma visão absolutamente real, utópica, até infantil. Agora, São Paulo tem uma criminalidade quantitativamente grande, são quase 20 milhões de pessoas. Porém, é uma criminalidade mais difusa. Como é que você combate essa criminalidade? Policiamento ostensivo, policiamento comunitário, integração com a comunidade e ações sociais, atuação em sistema de força-tarefa, atuando no município, através de fiscais, ações sociais, polícia militar. É prevenção e não apenas repressão. Sim. A ideia desse batalhão, o BOP, é de que você vai eliminar o tráfico de entorpecentes do Rio de Janeiro exclusivamente com repressão. Isso é uma ideia absolutamente estúpida. Você precisa dar condições de vida àquelas pessoas que estão excluídas da sociedade, são cooptadas pelo crime organizado porque o Estado não oferece a elas oportunidade, o crime acaba oferecendo alguma coisa, remédio, um salário, e a família perde os seus filhos para o crime organizado. Então, tem que substituir por outro tipo de ação, e não essa ação infantil que está sendo feita. Então, eu concordo quando o deputado Conte Lopes coloca, e também o Cabo Nadir, colocam o índice de confiabilidade da nossa polícia, e também nós vamos eliminar a criminalidade em São Paulo com estas ações contínuas. Agora, a nossa querida socióloga, a Gorete, colocou bem, existe uma insatisfação, e você também, Ana, apanhou bem esse ponto, há uma insatisfação com a polícia. Mas eu te digo, a polícia não sabe a hora e o local que o criminoso vai atuar. É praticamente impossível você cobrir. Então, a polícia sempre estará em desvantagem. Mas São Paulo já mostrou. E os governos do PSDB, nesse aspecto, mostraram que, com respeito aos direitos humanos, fortalecimento das instituições democráticas e apoio à polícia profissional, vai se conseguir uma redução. Prova disso são os índices de homicídio que estão despencando. Eu tenho os números aqui da pesquisa, que é questionado até, né, pelo secretário do Rio de Janeiro, o Beltrame, questiona. Ele fala o seguinte, vamos ler aqui, só para a gente ter uma ideia. O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, colocou em dúvida os dados criminais divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Diz ele, no meu entendimento, São Paulo não divulga, não é transparente com seus dados criminais. Por quê? Se divulgasse, as empresas iam embora de lá como foram embora daqui. Só um minutinho. Disse Beltrame. Eu não quero ficar sem falar sobre isso. Só um segundo. A polêmica aberta pelo secretário do Rio ocorreu enquanto ele respondia a críticas feitas pela socióloga Julita Lengruber, que foi ouvidora, né, da Polícia do Rio, que durante a apresentação não poupou críticas à política de enfrentamento da Secretaria de Segurança e elogiou os resultados da Polícia Paulista. Secretário Beltrame, não seja infantil. O senhor está participando de um congresso. Eu já participei de vários e vou continuar participando. É absolutamente normal que num congresso, após a exposição que a gente faça, seja qual for o tema, vai levantar sempre alguém para antepor uma contestação, uma pergunta mais difícil. O senhor, diante da primeira dificuldade, de uma pergunta embaraçosa, em vez do senhor responder com as ações que o senhor está fazendo, o senhor vem dizer que a polícia de São Paulo está falsificando, alterando dados com relação ao homicídio. Como é que você vai maquiar dados com homicídio? Você vai esconder o cadáver? Então, o senhor foi infantil. Existe o gabinete do Sudeste, que tem os secretários de todos os estados da região Sudeste, mais Distrito Federal, que atuam trocando informações. Não faça mais isso, tá certo? O senhor tem falado pouco
na televisão, continue assim. A gente vai continuar falando Não, sobre eu vou isso. falar um Não, pouquinho, eu né? também. No Eu próximo mencionei- bloco a gente vai para o intervalo e eu vou dar aqui um dado. Os homicídios caíram 63% no estado e 72% na capital. Rapidinho que a gente precisa ir para rapidinho, o o intervalo, senhor claro. promotor e deputado falou, o capitão... O capitão tem que falar também, vamos então, é só colocar o seguinte, né? Sim, senhor. Veja bem, pelo menos aqui em São Paulo, nós nunca pedimos socorro para o Lula. Pedindo Exército, Marinha e Aeronáutica. A polícia, hein? Não, o Rio Não tô pediu, falando né? de governo, não, Quem falando de polícia. que Rio recebeu de o Janeiro. Fernandinho Beiramar? O Rio Foi de Janeiro, São Paulo, né? São Paulo. Aqui. O E governo também, do Alckmin. nunca pedimos também aquela guarda nacional que inventaram. Nacional. Aqui a polícia, aliás, nós temos até dificuldade, mesmo com os governos de PSDB, tudo, nós temos dificuldade de deixar o policial até trabalhar. Temos dificuldade disso, muita pressão em cima do próprio policial. Porque o policial tem que exercer a atividade dele. E tem que ser responsabilizado como ele é, junto ao Ministério Público e junto à Justiça. Nenhum policial faz alguma ação e não vai responder no futuro. A gente vai continuar essa discussão e eu vou deixar uma pergunta já no ar aqui para a Gorete, dizendo de que forma essas estatísticas ajudam a população mesmo a acreditar num trabalho positivo da Polícia de São Paulo. A gente volta já já. Voltamos com a L Debate, hoje falando sobre o filme Tropa de Elite e a realidade das polícias no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu deixei aqui uma pergunta para a Gorete sobre estatísticas, né? De que forma esses números apresentados por São Paulo dão ou podem dar à população uma maior sensação de segurança? Ou isso não influencia em nada? Bom, lá no núcleo a gente tem visto que realmente desde 99 até hoje a tendência de queda para os crimes de homicídio, né? Só que, bom, só isso, né, assim, para a sociedade, talvez os outros crimes também precisam reduzir, para que elas sintam também que haja um impacto mais direto. Agora, isso pode surtir algum efeito positivo para a polícia, em termos de talvez uma confiabilidade maior da sociedade. Agora, a gente tem que refletir sobre os outros dados de criminalidade, né? Roubo, sequestro, furto. Porque, Sequestro claro, também, comemorar a redução, ótimo, né? Sequestro caiu A também. gente precisa ver também os outros índices. É que pesquisa é relativa, né? Se eu, por exemplo, aqui nós estamos aqui em 5, eu comer um frango sozinho, cada um comeu um quinto do frango, né? Quem comeu o frango foi só eu. Porque, veja bem, essa madrugada mesmo, uma moça, uma senhora, a Bárbara, ela estava com uma amiga, num farol, a tentativa de assalto, né? E diz que o carro andou, porque hoje em dia, se você se assusta, você vai tirar o cinto e o cara te mata. Você acelera porque você acelerou. Se você breca porque você brecou, e ela acabou morrendo, né? Foi baleada aqui na Zona Sul e acabou morrendo. Então, veja bem, para a família, para os amigos dessa pessoa, nada disso realmente influi. Então, nós precisamos ter um estado de segurança mesmo, né? Para a gente poder andar nas ruas e ninguém, realmente, você não tem segurança. Porque segurança é uma sensação, né, Vários deputado polici- Couto Lopes? A gente Não, andar na não, rua... não adianta falar que existe. Bandido tá aí. Bandido tá aí. Exatamente, mas você precisa acreditar Acho que que deu um se você exemplo. for Ontem dois vítima de bandidos alguma coisa, morreram. você Dois vai bandidos morreram. Um soldado e um investigador conversando. Aí 3 pessoas, uma mulher e 2 homens, foram assaltar e sequestrar os dois. Os dois reagiram, mataram os 2 bandidos e prenderam a mulher. Agora, se fosse uma pessoa comum, estava sequestrada. Ontem mesmo a polícia pegou um cidadão que está há 58 anos no cativeiro. 58 anos, 58 dias no cativeiro. Quer dizer, que é duro. Não adianta você falar que não tem a segurança, que o povo... Realmente é triste, a bandidagem ataca muito, né? E a maior dificuldade da polícia hoje? A gente sabe que o policial briga por melhores salários, por melhor aparelhamento, afinal de contas, como eu disse, bandidagem está muito bem mais armada do que a polícia. Esse enfrentamento é desleal. O que é primordial para a polícia combater essa criminalidade e ter esses resultados que São Paulo vem tendo aí, mas em outros também, em outros tipos de crimes? A valorização do policial é importante, o salário é só um fator determinante e o comprometimento que o policial de São Paulo tem com a criminalidade é muito grande. Tanto é verdade que é a única profissão em que o policial, o juramento dele é a própria vida, né? Então, a estrutura é um fator que influi sobre o combate à criminalidade. O salário influi, mas não é determinante, porque os policiais de São Paulo não é a polícia mais bem paga e os resultados do combate à violência são positivos, né? E a formação do policial, que vem de berço, né? E a coragem
Tanto é que no nosso regulamento, a coragem é importante. O policial precisa ser corajoso para combater o crime. Existem situações, no caso que o capitão Lopes estava no patrulhamento quando ele trabalhava naquela época, e precisa de ter muita coragem, não é verdade? Para combater o crime. Então, Mas o povo, à época do Conte Lopes, tinha é uma medo outra da rota. época. O povo não, os bandidos. Não, Os os bandidos, bandidos. né? Os bandidos. Os bandidos gostava, né? principalmente. O povo Mas, gosta. não, O povo não, gosta. mas tem uma questão. Eu vou colocar isso porque eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho da Rota e a gente via, a própria população, quando a Rota passava, já entrava para indicar. Falava, a Rota chegou. Olha, quando o Montoro, Deputado então, deixa eu Conte falar, Lopes. quando o Montoro assumiu, em 1983, tanto ele como o Lula e outros queriam acabar com a Rota. Ele foi fazer uma pesquisa. A pesquisa deu 78% favorável da população pelo Datafolha, favorável à Rota, e 22% o contrário, né? Então, veja bem, ele não acabou. E por que a Rota perdeu isso? Aí o que ele deputado fez? Conte? Ele me colocou dentro do hospital militar para não poder pegar bandido. E o resto foi espalhado para o São Paulo inteiro. Foi uma forma que fizeram. Agora, a outra pergunta qual que é? Por que a Rota mudou tanto assim? Ele está rindo. É ótimo. Botaram no hospital, coitado. Mudou, porque a Rota tinha essa coisa. O bandido tinha medo da Rota. Não, E, de repente, a Rota, a gente começou a ver, né, menos a Rota. O que aconteceu? aconteceu que, pelo nome dela, né? Pelo nome dela, pelo trabalho que ela executava, pela confiabilidade. Realmente é uma tropa excelente, homens. Eu trabalhei na Rota, o tempo que eu trabalhei lá 10 anos, eu nunca vi um caso de corrupção. Nunca vi. Dentro da Rota, eu nunca vi. Homens de coragem, homens que realmente enfrentam o crime e não têm medo, né? Que são treinados, preparados. O homem, para treinar na Rota, ele tem um treinamento, um Não preparo. é igual o muito BOP, não, né? Não, não é aquelas ondas, né? Da soco, porrada, não, mas tem um treinamento pesado, tem um treinamento pesado. uma Já doutrina, morreram né? policiais também no treinamento da Rota. Já morreram. Para gás, que infelizmente 2 policiais acabaram se contaminando, né? Porque você usa o policial, ele tem que ser treinado para enfrentar várias situações. É verdade? Então, se o policial vai trabalhar no mato, ele tem que saber mexer com cobra, dormir à noite no mato. Não adianta o cara chegar e ficar desesperado. Ele ficar aterrorizado à noite e aí vai fazer o que com ele? Mas não daquela forma como acontece. Não é... Tortura. Não, você tem que dar um treinamento para o homem estar preparado para enfrentar uma situação, certo? Então, por exemplo, ele chega lá, ele ficava praticamente 6 meses na guarda do quartel, só vendo viatura entrar e sair, só ouvindo conversa. Depois, quando ele entrava numa viatura, ele era o 5º homem, né? Às vezes ele dormia também, a gente não dava uma granada para ele, não. De vez em quando estava numa quebrada, aí você jogava uma bomba perto dele, ele via que era, aí nunca mais ele dormia. Ou saía todo mundo correndo na viatura, dando um tiro para cima, nunca mais ele dormia. Porque daí ele não dormia mais. Porque o cara tem que estar preparado, né? Porque 3, 4 da manhã o cara está dormindo na viatura e se depara com um bandido, com uma quadrilha. Então é um pessoal treinado, preparado, selecionado, né? Que tem treinamento. Todos os dias nós tínhamos 1 hora de educação física e 1 hora de instrução na sala de aula. Falando de direito de legítima defesa, né? Os cuidados que tem que se ter em abordagem, abordando ocorrências, até erros de ocorrências. Porque o policial erra também. Claro. Lógico, tem muitas ocorrências que o policial erra. Então você tem que abordar, explicar até o policial. Então é uma tropa super treinada e preparada. E realmente tinha esse trabalho de patrulhava São Paulo inteiro, até outros A Rota municípios. era muito mais presente. Não, e Eu hoje acho que a Rota era muito mais presente. Se o deputado Capês, que é amigo até do governador e tal, né? Pudesse, ele podia até ir na Rota lá ver se os policiais reclamam ou não. Alguns que são transferidos até numa ocorrência, quando ele salva a vida de mulher que está sendo sequestrada, aí manda o policial para o bombeiro, para o Copom. E eu acho que devia ser uma tropa que devia estar na rua, não dentro de favela, parado dentro de favela. A própria polícia sente falta disso, né, Nadir, Cabo Nadir? É que a realidade social hoje é diferente, né? Hoje. E, na verdade, para cada tipo de policiamento, o policial tem que ter um perfil compatível. Os policiais da Rota têm um preparo específico, que é diferente do policial do comunitário. Não é verdade? Então, para combater a criminalidade, existem várias ações para o enfrentamento. O policiamento ostensivo é um perfil de contato com a população. O serviço da Rota é diferente, o preparo tem que ser diferente, a doutrina é diferente. E o policial comunitário é diferente, está mais em contato com o povo. Que é o grande segredo, né? Eu vejo especialistas falando, deputado Capês, sobre a questão da polícia comunitária. A gente teve um exemplo no Jardim Ângela, em São Paulo, que foi o primeiro, se não me engano, o primeiro batalhão comunitário instalado numa região, vamos dizer assim, violenta.
e que trouxe resultados positivos. Essa questão de proximidade. São Paulo tem condições de fazer isso? Porque é o seguinte, muita gente diz que São Paulo ainda tem pouco policial, né? E que essa proximidade com a comunidade fica difícil exatamente pela estrutura que a Polícia de São Paulo tem. Não. Vamos lá. São Paulo tem. Eu estou cutucando, só eu quero que vocês respondam, né? Porque a lei... Cutucando e vai ouvir. Então, é o seguinte, São Paulo tem 137 mil policiais civis e militares. É a maior tropa da América Latina. Não existe nenhum exército na América Latina que tenha o tamanho da Polícia de São Paulo. Então, existe um número muito grande que consome recursos significativos do erário e retribui a uma prestação de serviços de qualidade. Não como deputado, nem como promotor, muito antes disso, como cidadão, eu digo à Polícia de São Paulo, muito obrigado. Obrigado aos policiais que se arriscaram, que trabalharam 24 horas por dia para conter os ataques covardes dessa organização do sistema penitenciário, que não é digna sequer de eu pronunciar o seu nome, que nós estávamos, o deputado Conte Lopes e eu, em maio do ano passado, quando a cidade inteira estava trancada, nós fomos a programas de televisão, encontrei o deputado lá e pudemos externar ali o nosso repúdio a essa organização. A Polícia de São Paulo... salientar que só estávamos nós nas ruas, né? Porque não tinha uma viva alma. Não tinha uma viva alma. Os bandidos conseguiram deixar São Paulo sem ninguém. Com medo. Estava com medo. E a polícia estava ali, tombam diariamente, morrem policiais militares, policiais civis, muitos policiais militares. Eu estive no mausoléu da Polícia Militar no dia de finados, prestando homenagem. Então, nós temos que agradecer, em primeiro lugar. Segundo, o governador Serra defende uma polícia dura, efetiva, mas que respeite os direitos humanos. A rota. Não há como você ser contra a rota a não ser por desconhecimento ou preconceito. É um batalhão altamente treinado, o primeiro batalhão de choque da capital de São Paulo, altamente treinado, que enfrenta, existe um número de baixas do lado contrário, porque os policiais da rota não fogem nem evitam a ocorrência, vão ao confronto. Evidentemente que bandidos que conseguem iludir o Estado e entrarem na corporação e vestem uma farda e muitas vezes fazem justiça com as próprias mãos, levam a locais ermos e executam. A Polícia Militar não está livre, como nenhuma outra instituição no mundo está livre de receber esse tipo de policial. Mas a doutrina da polícia é contrária a esse tipo de ação, de execução sumária, de fazer justiça com as próprias mãos, mas estimula, ao contrário, que se faça o policiamento e se proteja a população. A população de São Paulo, principalmente a de mais baixa renda, defende a rota e, se, como disse o deputado Conte Lopes, na época foi 78%, tenho certeza que se fizer uma pesquisa, se mantém esse índice. Nós temos aqui dizer, antes de mais nada, muito obrigado à Polícia Militar. Eu tive com o governador Lembo, recentemente, no dia de finados, no mausoléu da Polícia Militar. E ele me dizia, Capês, eu não tenho palavras para dizer muito obrigado à Polícia Militar por tudo que eles fizeram durante o tempo que eu fui. Mas ainda existem, eu vou colocar mais um pouquinho de lenha na fogueira, o deputado Conte Lopes vai ficar bravo comigo agora. Gorete, mas existem aquelas pessoas que ainda sentem muito medo da polícia. Muito. É a questão de abuso de autoridade, a gente tem denúncias de, em blitz, a polícia ser um pouco mais violenta, essas questões. Por que desse medo? O não acreditar na polícia faz com que a sociedade tenha medo da própria polícia que está lá para ser responsável pela segurança dela? Olha, eu penso assim, a sociedade tem um medo da polícia, principalmente porque conhece o tipo de atuação da polícia ostensiva, né? Por isso me preocupa, deputada, assim, a gente falar da rota como um modelo exemplar de polícia, porque para mim ela assim, como o deputado tinha falado no início do programa, esse tipo de polícia ostensiva é uma medida assim, uma exceção. Você utilizar do último recurso possível, que é aquele que não dá para escapar. Então, assim, eu acho que polícias como Rota, BOP,
de forma alguma, elas acabam atingindo, de fato, o problema da criminalidade. Gorete, só uma questão. Deixa Só o uma Cabo questão. Nadir falar um É porque, pouquinho. tá certo, eu só queria dizer o seguinte. Deixa eu falar. Não Deixa. dá para comparar Vou também, deixar Nadir, todos. só um segundo, Conte. Não dá para a gente comparar o BOPE com a Rota. Não, ela não comparou, ela só disse que é uma tal polícia e tal polícia. A Rota faz um policiamento ostensivo altamente treinado para efetivamente se encontrar com uma ação criminosa em andamento, dar voz de prisão e estar preparada para reagir. O BOPE é uma tropa de assalto. Ela entra fortemente armada, e o que está aqui naquele filme, e que retrata muito da verdade, aquilo é uma coisa aterradora. Ela entra numa favela atirando, executa pessoas. Você vê policiais fazendo mira de fuzil e atirando em bandidos, executando. Quer dizer, isso é uma insanidade. Quer dizer, não há quem possa defender uma polícia preparada para o ataque, para a eliminação. Eu não considero que a Rota seja isso. A gente não está comparando. Bom, primeiro ponto, então. Peraí, deixa eu ver. Tá, fala. Polícia comunitária. Grandes ocorrêências que eu peguei na minha vida, e está no meu livro, está na história, está na justiça, foi o povo que me trouxe. Olha, Tenente Conte, Capitão Conte, olha, tal bandido está em tal lugar. E vou até dar um exemplo, você fala para um amigo seu chamado Percival de Souza, o maior jornalista policial que tem. Um dia ele estava comigo, você falou que saiu, ele saiu comigo. E um dia ele estava comigo no Jardim Tranquilidade, na Vila Galvão. E nós entramos num barzinho, ele estava do Padrão Geral. Aí o dono do bar saiu, ele estava de terno, eu estava fardado. Ele olhou para o Percival e falou, você é o Tenente Conte, né? Ajoelhou e beijou a mão dele, pelo bem que ele fazia naquela região. Pergunta o Percival de Souza. Então veja a diferença da pessoa que precisa da Rota, do povo. Sim. Então muitas ocorrências chegavam lá para nós. A Rota, um dia em patrulhamento nós vimos um carro, 4 homens e uma mulher. Vamos para cima, vamos ver. Costa a mão para a cabeça, sai todo mundo com a mão para cima e sai. Sai os 4 homens e sai a mulher. Todo mundo com a mão para cima. A mulher fala, olha, esse aqui é meu noivo, esses 3 são assaltantes e as armas deles são aqui no meu bolso. Num dia, uma noite de frio, ela estava de casaco. Ela é Nicole Puzzi da Globo. Então esse é o trabalho da Rota. Muitas pessoas falam mal sem conhecer. Quantas pessoas nós salvamos na vida? Eu tenho 2 promoções de bravura na Rota e tenho todas as honrarias da Polícia Militar. Eu nunca fiz política na minha vida, nunca fiz. Até hoje não faço, está aí, o Nadir é testemunha disso, não vou em lugar nenhum. Né? Nunca fiz. Nunca fiz. Eu vim para a política o dia que me tiraram do policiamento. Saí de lá chorando, invocado, porque eu tinha decência daquilo que eu fazia, das pessoas que eu salvei, de crianças que eu tirei da mão de bandido no colo, esfaqueada até. Entrar no meio de bandido e tomar tiro e dar tiro. Ver amigos meus morrer. Levar o amigo por Araçá no cemitério. Soldados estavam do meu lado. Eu tenho história. A do Nascimento, eu não sei se você vai. A minha eu tenho. Está no meu livro, é só ler meu livro. Então, eu só venho para a política o dia que me tiraram. Me jogaram dentro do hospital. Você não pode pegar mais bandido. Certo? Porque meu trabalho é esse. Agora, sempre fui adorado pela população. Tanto é que eu ganhei 6 eleições. Vizinhos meus sempre gostaram de mim. Vou em qualquer debate, eu nunca achei ninguém falar, olha, meu irmão era honesto e a Rota matou ele. Eu nunca vi falar isso aí. Eu nunca ouvi. Eu queria que falasse na faculdade, não, realmente, eu tinha o meu primo, era gente boa. Mas, deputado, surge, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Claro, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que valorizar a polícia sim, como cidadã, valorizo, mas às vezes vem à tona, como a Gorete colocou, discussões, por exemplo, a época das ações de 12 e 20 de maio, veio aí, né? O americano tem mania de dar pitaco aqui no nosso país, né? Sempre vem alguém da ONU. Se não me engano, o Philip Alston fez um trabalho. Os americanos são aqueles da prisão de Abu Ghraib, no Iraque, aqueles que torturaram lá. E questionam o seguinte, ouviram pessoas, deputado, que tiveram e afirmaram abuso da polícia. Ou seja, alguém precisava ouvir, diz uma mãe de uma vítima. Claro, mãe sempre defende filho, sendo bandido ou não. Alguém precisava ouvir o que a gente precisava contar, porque até agora nada foi resolvido. A questão é, todos os casos, como o senhor bem disse, a polícia responde. Né? E muitas vezes a gente tem uma justiça que demora a dar conclusões a esses casos. Por exemplo, essas 20 pessoas que se consideram inocentes e que perderam filhos nesse confronto com a polícia. Pessoas inocentes que morreram nas mãos da polícia. É isso que a gente questiona. Existem casos. Existem casos. Não sei.
Cada caso é um caso. Você tem que a justiça que tem vê o doutor promotor. Existe. Qual é Existem o caso? casos, Então tem que sabe? pegar Existe. o caso. Não, veja bem, todo bandido que é morto por uma viatura, ele tem que chegar num pronto-socorro. Nenhum foi jogado fora. Não. Eu Ninguém não está gosto colocando assim, essa não, situação. o que eu não acho é o seguinte, não podemos ter essa visão lúdica. A Rota nunca abusa. A Rota nunca matou uma pessoa honesta. Inocente. Por quê? Porque a Rota é feita por pessoas humanas. Existem seres que falham, como tem no Ministério Público, como tem em todo lugar, e policiais que, com o poder na mão, naquele momento do policiamento Quando fizeram, ostensivo, foram condenados, doutor. Às Quando vezes. foram condenados. Às vezes. O Ministério Estou dizendo o Público seguinte, tem que atuar, também, mas estou condenava. dizendo o seguinte, a Rota, como instituição, ela tem que ser elogiada, na minha opinião, preservada, e a população deve muito a ela. O que nós não podemos fazer é idolatrar ninguém, nem o promotor, ninguém. Existem sim, tem que ter controle para que não haja desrespeito a direitos humanos. abuso, E na reação, aquela ação maravilhosa da Polícia Militar reagindo aos ataques do PCC. A Polícia Militar salvou a cidade e o estado de São Paulo naqueles 3 dias. A Polícia Militar evitou que o estado de São Paulo entrasse em colapso. Nunca se poderá agradecer tanto quanto aqueles homens se arriscaram. Mas, naquelas pessoas mortas, provavelmente houve alguns abusos, algumas execuções. Eu volto a repetir, se houve abuso, minha querida, tem uma processo, pessoa gente. que foi morta, que é vítima, o Nadir sabe disso. Tem o policial que o socorreu, ele não foi largado na rua, nenhum bandido foi largado na rua, nenhuma pessoa que morreu em tiroteio com a polícia aquele dia foi largada na rua. Então tem um promotor público e tem um juiz para julgar. E vai dizer se o policial errou ou não errou. Cabo Nadir quer comentar isso também. Deixa eu deixar o Cabo Nadir Gostaria falar. de comentar o caso do brasileiro que foi morto na Inglaterra, o Jean Charles de Menezes, na qual a promotoria daquele país apenas está condenando a polícia inglesa. Quando, na realidade, no Brasil, a nossa legislação é totalmente diferente. Cada policial responde pelos seus atos. E qualquer tipo de desvio de conduta, a polícia pune exemplarmente. Temos um Ministério Público que denuncia, o juiz dá a sentença compatível ao delito praticado para o policial. E voltando ao... A Nadir, ali é um erro judiciário. exatamente. Você não condenar o policial que executou o Jean Charles veja bem, é um erro judiciário. Então, veja bem, então colocou, só para concluir o raciocínio, é que no Brasil o policial responde. E esse exemplo que eu citei, a realização é totalmente diferente. Os policiais ingleses, pelo que eu presenciei, até agora não vão ser responsabilizados pela morte do brasileiro. Certo? Então, se fala tanto de direitos humanos, então essa visita do austríaco, do relator da ONU, precisa mudar a que veio concepção ao de Brasil, direitos humanos que que a veio ao gente tem Brasil também, né? para Aprender o que investigar, que é ele direito está cumprindo o seu papel dos mecanismos internacionais de direitos humanos. E o Brasil, ele veio, ele teve oportunidade de registrar todos os tipos de violência que se existe ou não no Brasil. Os policiais militares, eles são responsabilizados pelos atos praticados quando houve a violência. Então, o caso que eu citei, havia a diferença de outros países. O Estado inglês, até o momento, está protegendo a polícia da Scotland Yard. Mas não dá para Não é comparar verdade? também, né? Gorete, pode Então, falar. não, eu só gostaria de retomar que, assim, o relator ele vem em nome da ONU e o Brasil é signatário de vários tratados internacionais de direitos humanos. Então, assim, ele veio em nome da ONU, não dos Estados Unidos. E veio levantar esses dados. Ele veio levantar esses dados por quê? Porque justamente a gente precisa de organismos externos para colaborarem com o monitoramento de violações de direitos humanos. Porque, assim, em todas as corporações, se você não tem uma fiscalização externa, que tipo de fiscalização é essa? Que tipo de monitoramento que você vai ter? E até a gente estava discutindo, né, que a gente falou um pouco do impacto dessas coisas em relação à sociedade, né, desse filme e tal. Talvez a vinda dessa relatora, ela promova um espaço, desse relator, promova um espaço para que a sociedade, as organizações da sociedade civil, possam expor as situações de violência e execuções sumárias.
É para isso que ela Não, a gente questiona, não, eu acho que é super importante tanto a participação do Brasil como a participação de outros países vendo a nossa realidade. Eu acho que é bom, tem que se copiar. Né? A gente já teve tanta coisa boa nossa copiada por outros países, como o Código de Defesa do Consumidor, etc, etc. É que ele não vem em nome de um país, ele vem em em nome de da uma ONU. organização. Mas aí Só a isso gente eu queria- precisa ver que tipo de visão ele tem também, que é raio-x, que diagnóstico ele vai ter. Ele está desinformado também. É isso, às vezes, eu é acho isso que ele que eu tá- questiono. Por às isso que ele vezes. veio pegar justamente o que as corporações têm a dizer em relação aos incidentes que aconteceram Não, ele no só ano ouviu passado. as vítimas, ele não ouviu a polícia. Então, e ouvir as vítimas justamente para ter uma versão. Pra gente ter os dois lados. Ó, eu quero dizer que o nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou dar um minutinho para cada um dos convidados para as considerações finais. Nós vamos voltar a debater Muito esse tema pouco tempo, assim. muito É pouco pouco tempo, né? Porque quando a gente fala de polícia, é polêmico, tem várias vertentes o assunto. Vou convidá-los novamente para a gente voltar a abordar o tema 1 hora, né? Num próximo programa. Eu quero agradecer, Cabo Nadir, o seu recado final. A segurança pública, conforme a Constituição Federal, é a responsabilidade de todos, né? Da polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, e compete à sociedade também discutir que tipo de polícia que ela deseja. Uma polícia corrupta, uma polícia que dá segurança aos cidadãos, ou aquela polícia que acaba dando vantagem para aqueles flagrantes de pessoas que têm dinheiro e, pelo jeitinho da corrupção, eles acabam sendo impunes Atraídos, ao né? ato praticado. Então, acho que esse debate ele serve para que nós possamos refletir qual o modelo ideal de polícia. Que polícia nós queremos, Que polícia nós queremos, que a sociedade quer, né? Porque a responsabilidade é de todos, não é só da polícia, envolve toda a sociedade, envolve vários segmentos para discutir o problema. E principalmente o governo que tem que dar Governo, condições a essa sociedade, com né, de certeza. escolher a polícia e ele aplicar Com também certeza. esse modelo de polícia que a sociedade espera. Espera. Gorete, muito obrigada também, seu recado final. Então, eu agradeço o convite, eu acho que esse debate é importante, e acho que é importante refletir sobre esse filme que tem gerado muita polêmica, principalmente sobre a atuação do Capitão Nascimento, né? Enfim, sobre a atuação do BOP no filme, e até para a gente questionar a atuação das polícias no Brasil, né? Para o enfrentamento do crime. E acredito que a discussão tenha sido bastante produtiva. Acho que a gente entrou em vários temas importantes. Pena que o tempo é curto. Né? Mas a gente falou um pouquinho, dá para as pessoas que estão em casa refletirem, principalmente sobre a questão que colocou o Cabo Nadir, que polícia nós queremos. Deputado Fernando Capês, também muito obrigada, seu recado final. Se o modelo de segurança pública do Rio de Janeiro estiver baseado no BOP, eu deploro profundamente. Eu assisti o filme, o que eu vi foi uma polícia com falta de orientação, falta de doutrina, fazendo justiça pelas próprias mãos e imaginando que vai se resolver o problema da criminalidade com 100 policiais no enfrentamento momentâneo. A Polícia de São Paulo, eu dou os parabéns e digo que se existem abusos e execuções sumárias, eu posso, até com a experiência de vários anos como promotor do júri, a maior parte das pessoas que estão executadas sumariamente são acerto de negócios entre traficantes ou entre bandidos. A polícia pode matar, mas isso é exceção. Ninguém está livre de selecionar pessoas que, na verdade, são bandidos que entram na nossa polícia. Mas o que é importante, a doutrina da Polícia de São Paulo é de respeitos humanos. E o BOP não é caminho e não é solução para resolver o problema da criminalidade. Deputado Capitão Conte Lopes, seu recado final. E a próxima vez eu trago o livro, né? Para a gente mostrar, para as pessoas, que as pessoas possam conhecer o outro lado da história. Isso é muito importante. O outro importante. lado do livro do Caco Barcelos, né? Bom, é o seguinte, eu acho que psicólogos, sociólogos, quem faz filme aí, né? O pessoal que faz filme, eles estão assustados com o que aconteceu com relação ao filme, né? Porque até hoje só tem filme que eu lembro. O Lúcio Flávio, Pichote, os caras do Rio de Janeiro lá, como que é, que tem do Globo aí, os bandidos do Rio lá, que toda sexta-feira... Cidade de Deus. Cidade de Deus. Então só fizeram filme sobre bandido. Aí um cara resolveu fazer um filme e de uma forma ou outra tá elogiando o capitão lá, Nascimento, todo mundo fala do cara, o cara virou herói. Querendo ou não querendo, ele virou herói. Ele tem Pra sociedade. 170 comunidades no Orkut.
positivas. Então acabou. Tô todo arrepiado, ó, já fiquei todo arrepiado. Tô todo arrepiado. E queira ou não, então, alguém atingiu um filão aí? Será que é essa polícia que o povo deseja? Vai entender. Mas ele atingiu, alguém atingiu o cara que fez o filme, tu falou dele. E está ganhando dinheiro em cima disso, está Zé vendendo. Padilha. Então acabou, o tal de Padilha está ganhando dinheiro. Então talvez, eu acho até bom num ponto, que talvez alguém vai achar alguns policiais bons também, de verdade. Quem sabe alguém procura um policial bom, acha um tanto bandido, é só filme de bandido. Até o cara do Rio de Goiás, que era o maior bandido que tinha lá, que era filho de fazendeiro rico, iam fazer o filme de que ele morreu, torturado com a polícia. Eu quero agradecer, Gorete, deputado Fernando Capês, quero agradecer, deputado Conte Lopes, Cabo Nadir. Quero agradecer principalmente a você e a gente joga exatamente essa questão. Que tipo de polícia nós, sociedade, queremos? O AL Debate vai ficando por aqui, mas nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até lá.